é dia de mais um hashtag BA Responde e o tema desse hashtag BA Responde de hoje vai ser justamente dividendos, renda de carteira. Tem várias perguntas interessantíssimas a respeito. Então me acompanhe até o final do vídeo. Se vocês gostarem, não esqueçam do like. Se vocês são novos por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já se inscrevam, deixem o like, cliquem no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. Bom, eu quero começar com uma pergunta do JM Lima 06. E ele tá com a gente há bastante tempo também, como aluno, como seguidor, e enfim. Vamos lá, ele escreveu o seguinte: se dividendos sai de um bolso para o outro, tributar dividendos não irá diminuir o montante total? Se a gente simplesmente tributar em uma possível reforma tributária, né, apenas tributar os dividendos, aí sim a gente pode ver uma diminuição dos dividendos. Mas o que está sendo proposto nos diversos projetos, inclusive, que já foram encaminhados para serem avaliados, é que a ideia é tributar dividendos de um lado, mas desonerar, se não for o IRPJ, desonerar a folha, desonerar de alguma maneira as empresas. Dessa maneira, o que estaria acontecendo, né? A empresa, por um lado, estaria com um tributo um pouco menor, o que poderia fazer sobrar mais lá no final, ou seja, poderia ter mais dividendos ali, e do outro lado, então, teria a tributação dos dividendos. No final das contas, poderia sair mais ou menos elas por elas, só que tudo isso depende muito de como a reforma tributária poderá passar, né? Então, no governo passado, eles iriam desonerar a folha de pagamento. Nesse agora, eles estão avaliando uma proposta para desonerar o IRPJ das empresas, diminuir ali do lado das empresas. Mas é importante ressaltar que eles não vão conseguir zerar essa conta. Por exemplo, se eles tributarem em 15% os dividendos, é muito difícil que eles realmente diminuam em 15% o lado das empresas, mas que eles diminuam em partes, né, essa questão. E aí o que pode acabar acontecendo, talvez, para os acionistas como um todo não serem prejudicados em relação aos dividendos, é o que costuma acontecer, por exemplo, lá fora. As empresas, ao invés de distribuir gordos dividendos, porque você agora tem a incidência desse imposto, elas acabam optando muitas vezes para ir para a recompra de ações. A partir do momento que elas fazem aqueles programas de recompra de ações, elas estão tirando ações do mercado. Essas ações que elas retiram do mercado e guardam em tesouraria não recebem dividendos, e quando elas fazem a distribuição de dividendos, então, para o mercado, para os acionistas, então você tem menos pessoas para os dividendos, que sejam os mesmos dividendos de antes. Então, as pessoas elas podem, inclusive, receber um pouco mais. Mas é aquilo, tudo depende de como vai ser feito e se alguma coisa vai ser feito, porque nós sabemos que uma reforma tributária, sei lá, já falam dela já tem tantas décadas e parece que ela nunca sai do papel, que cada vez mais fica difícil acreditar de que isso efetivamente em algum momento vai acontecer. Eu espero que aconteça, isso se for uma reforma tributária que melhore o nosso sistema. Mas aí a gente tem que acompanhar de perto, tá? Mas, dado os projetos que têm sido apresentados, não acho que vá diminuir consideravelmente os dividendos ao ponto de, por exemplo, estragar com uma estratégia do Barsi ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Bom, vamos lá. Tem a pergunta do Bruno SP80 e ele escreve o seguinte: numa carteira de dividendos, melhor análise gráfica ou análise fundamentalista? Ao meu ver, gente, a análise gráfica não faz sentido nenhum para o investidor de longo prazo. Análise gráfica eu utilizava quando eu fazia algumas operações de curto prazo, geralmente a galera ali de day trade ou de swing trade utilizam para isso. Mas o investidor que pensa em dividendos e que pensa em investir em ativos para o longo prazo, não tem outro caminho que não seja a análise fundamentalista, porque é através dela que você vai saber se a empresa ela está conseguindo ter lucro, gerar caixa, para aí sim poder distribuir dividendos e por aí vai. Então, análise gráfica, ao meu ver, não faz sentido, tá? A pergunta do Eric Jean NNC. Meu Deus, eu espero ter falado certo, mas enfim. Ele escreveu o seguinte: Bea, como investimentos em FIIs rendem mais que aluguéis de imóveis físicos? Então, Eric, nem sempre vai render mais do que um imóvel físico, mas sim, em boa parte, rende mais do que imóvel físico por alguns motivos que são até relativamente simples, né? Então, hoje um imóvel físico, ele pode render de 0,5% a 1%, por exemplo, em relação ao aluguel, né? Um imóvel residencial, geralmente, ele rende menos do que um comercial, que pode render 1%, algo próximo disso, né? E quando a gente fala de fundos imobiliários, eles têm uma carteira muito diversificada. Boa parte dos fundos imobiliários, eles têm, inclusive, um foco maior na parte de imóveis comerciais, que costumam ter um aluguel um pouco melhor, e ao mesmo tempo, dentro desses fundos imobiliários, muitas vezes eles podem investir
em papéis, ou seja, títulos de renda fixa que podem estar remunerando muito melhor por conta de uma taxa de juros alta, como foi o caso agora dos fundos de papel nesses últimos 2 anos que foram muito bem. E também existem alguns fundos imobiliários que eles ganham não somente com o aluguel em si daqueles ativos, mas também com o desenvolvimento daqueles ativos. Eles podem, por exemplo, comprar um loteamento residencial e aí eles vão conseguir ganhar com as vendas depois que esse loteamento ficar pronto. E por conta disso, eles conseguem ter uma remuneração maior do que simplesmente o aluguel de um imóvel. Então, um FII conseguir render mais do que um imóvel está muito mais pela composição da carteira, que ela consegue estar muito bem diversificada. E você, quando se expõe a ela, você vai se expor apenas com um pedaço do capital. Você não precisaria ter, por exemplo, todo o dinheiro de um loteamento, de um shopping ou de uma laje corporativa. Então, naturalmente, um fundo imobiliário consegue ter uma rentabilidade melhor do que os aluguéis de imóveis físicos. Aqui a pergunta foi realmente somente sobre os aluguéis de imóveis físicos e não no ganho de capital que imóveis físicos podem trazer, tá? Bom, tem outra pergunta que é do Rafael.brum.79 e ele escreve o seguinte: reinvestir os dividendos pode ser considerado aporte ou só o dinheiro do seu salário? Ao meu ver, Rafael, pode ser considerado aporte também, mas a maioria dos investidores geralmente recebem valores pequenininhos ali de dividendos, né? Porque o que nós temos muito na nossa bolsa de valores realmente é aquele pequeno investidor. Então você tem que considerar que, olha, se você recebe, sei lá, 3 mil reais de dividendos, é muito diferente do que quem recebe, por exemplo, 20, 30, 50 reais de dividendos. Então é claro que esses dividendos podem ser reinvestidos sempre com um salário para potencializar, enfim, o seu patrimônio e o acúmulo de riqueza nos investimentos, mas tudo isso também depende muito do valor dos dividendos que você recebe. Mas, ao meu ver, é considerado com aporte. Se forem dividendos pequenos, tente potencializar isso com uma parte do seu salário, dos seus rendimentos, e se for um dividendo um pouco mais gordo, talvez você pode simplesmente só ir reinvestindo eles, mas se der também, potencialize ainda mais ainda com algum outro tipo de renda, porque você com certeza vai conseguir acumular muito mais capital, tá? E por último, mas não menos importante, temos a pergunta do Juliano.candian. Bea, você prefere investir em ações ou imóveis? Na verdade, gente, eu não posso nem dizer que eu invisto em imóveis, porque o único imóvel que eu tenho definitivamente é o apartamento que a gente mora, né? No condomínio que a gente mora. Então, óbvio que eu acabo preferindo investir no mercado de ações ou no mercado financeiro como um todo. Ao meu ver, a liquidez ela é muito maior. Nós temos algumas oportunidades ali que, inclusive, podem trazer rentabilidades melhores do que um imóvel, mas não quero dizer que eu sou contra ter imóvel, porque eu mesma tenho, tá? Eu acho que eu ainda tenho aquela coisa, e é algo muito pessoal de cada um, né? De que pelo menos o imóvel que a gente mora, um imóvel, sei lá, pode ser interessante ter. Tem pessoas que discordam e tudo mais, mas eu acho que você, inclusive, não precisa escolher entre um ou outro, tá? Ou investir em imóveis, ou ter um imóvel, ou realizar investimentos no mercado financeiro. A minha preferência quando o assunto é investimento é mercado financeiro, mas ainda assim, isso não me exime de ter algum imóvel, beleza? Bom, pessoal, acho que essas eram as principais perguntas a respeito do tema de dividendos, de fundos imobiliários, de imóveis. Eu espero ter respondido da melhor maneira possível. Se vocês têm algum comentário a fazer a respeito dessas perguntas, podem utilizar os comentários também, que eu tô sempre atenta. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.